Imagina a seguinte situação. A promoção de um colega de trabalho, um cara que a gente vai chamar aqui de Bob. E a promoção dele depende de uma única avaliação, sabe? Uhum, tô acompanhando. Então, a chefe chama uma pessoa da equipe e pede uma opinião sincera. Tipo, o Bob tá pronto para assumir esse novo cargo? Aquela famosa avaliação de desempenho que define tudo, né? Exatamente. Só que tem um detalhe muito importante e oculto nessa história toda. Qual? O Bob, ele dá carona todos os dias para essa pessoa que vai avaliar ele. Ah, pronto, já vi onde isso vai parar. Pois é, se o Bob for promovido, os horários mudam, a carona acaba e a alternativa para essa pessoa é voltar a pegar um ônibus lotado, demorado e ainda por cima caro todo santo dia. Nossa, o pesadelo do trabalhador brasileiro. É, o pior cenário possível. Daí, para evitar esse transtorno diário, a mentira acaba parecendo o caminho mais fácil, sabe? A pessoa vira pro chefe e diz que o Bob não tem o perfil adequado. E ele perde a promoção. Ele perde a promoção que ele super merecia. É triste. Mas bom, olá e boas-vindas a mais uma investigação detalhada no nosso programa. Para quem está acompanhando a gente hoje, a nossa missão é mergulhar fundo nas armadilhas invisíveis da mente humana. É aquelas armadilhas que a gente nem percebe que cai. Isso. O que é que realmente nos impede de sermos lógicos, racionais e, acima de tudo, justos no nosso dia a dia? Para responder isso, a gente vai usar um material incrível que foca no pensamento egocêntrico, no viés de grupo e na tal da metacognição. Que é um conceito fascinante. Certo, vamos desvendar isso. Porque a ideia central aqui é que o maior inimigo da nossa inteligência, e isso é muito louco, o inimigo não é a falta de informação ou, sei lá, a falta de acesso a dados. Não, de jeito nenhum. E o que muita gente ignora é que o pensamento crítico não tem absolutamente nada a ver com ler mais livros ou acumular um vocabulário complexo. A nossa discussão de hoje parte exatamente de como a mente humana funciona nos bastidores. E como é que é esse funcionamento? Então, a gente tem um hardware cerebral que foi moldado ao longo de milênios, sabe? Ele foi programado para priorizar a sobrevivência, o conforto e a economia de energia. Tipo um modo de economia de bateria do celular. Exato. E quando a sobrevivência, ou, no caso moderno, a conveniência de não pegar um ônibus lotado no fim do dia, quando isso entra em conflito com a verdade objetiva, a verdade é quase sempre a primeira a ser descartada. A verdade vai para o espaço. Vai mesmo. A racionalidade é muito frágil. Ela exige um esforço cognitivo enorme, enquanto o autointeresse é um instinto totalmente automático. É um instinto que atua como um filtro, né? Um filtro bem distorcido. No caso do Bob, essa mentira que custou a promoção dele é a essência do pensamento egocêntrico que a gente leu nas nossas fontes. Com certeza. O indivíduo coloca as próprias necessidades num pedestal tão alto que a objetividade simplesmente desaparece. A mente não avalia mais quem é o melhor para o cargo. Não, a pergunta muda para o que é melhor para mim. E o mais assustador é pensar que, muitas vezes, a pessoa que mente sobre o Bob, ela nem sequer se vê como uma vilã de novela, sabe? Ela não tá dando uma risada maléfica, escondida. É verdade, ela não acha que está fazendo mal. Ela provavelmente cria um monte de justificativas internas. Convence a si mesma de que, o Bob não era tão bom assim afinal de contas. Só para não ter que lidar com a culpa. Esse é o mecanismo de defesa clássico em ação. É a dissonância cognitiva. O nosso cérebro, ele odeia a sensação de ser injusto ou de estar errado, então ele simplesmente reescreve a realidade. Ele edita o filme da nossa própria vida. Basicamente isso. A pessoa começa a focar exageradamente nos pequenos defeitos do Bob. Lembra daquela vez que ele chegou 5 minutos atrasado? Ou quando ele esqueceu de colocar alguém em cópia no e-mail. Isso. De repente, na cabeça de quem avalia, o Bob se tornou um profissional medíocre e preguiçoso. O egocentrismo corrompe a capacidade analítica de tal forma que o julgamento racional se torna inviável. Fica impossível. Fica. Quem pensa apenas sobre a ótica do ganho pessoal acaba desligando completamente aquele botão do pensamento crítico. E na maioria das vezes nem percebe que fez isso. Sabe o que me vem à cabeça? É como se fôssemos o juiz de uma partida de futebol que apostou as economias da vida inteira em um dos times em segredo. Nossa, essa analogia é perfeita. Nesse momento, a capacidade de ver o jogo de forma imparcial evapora na hora.
Cada falta, sei lá, cada esbarrão do time adversário parece uma tentativa de homicídio para o juiz. E cada erro grosseiro do próprio time vira o quê? Vira só um escorregão acidental no gramado molhado. A lente pela qual a realidade é processada ali está totalmente manchada pelo resultado financeiro que está em jogo. É, o interesse cega a pessoa. Mas espera aí, eu quero brincar de advogado do diabo por um segundo. Vamos tentar olhar por outro ângulo. Até que ponto essa autopreservação é apenas um instinto natural, tipo, inofensivo? Querer o próprio conforto, evitar perder 2 horas do dia num trânsito caótico, economizar dinheiro. É humano, né? É biologicamente super compreensível. Então, quando é que exatamente essa busca natural pelo conforto cruza a linha e se torna uma falha catastrófica de raciocínio? Se conectarmos isso ao cenário geral, o instinto de buscar recursos e evitar o desconforto é, de fato, a base da nossa evolução. Não há nada de errado em querer evitar o ônibus lotado. Todo mundo quer isso. Claro, ninguém gosta de sofrer à toa. Exato. Mas o colapso do raciocínio, essa falha catastrófica que você mencionou, acontece quando esse instinto atropela a ética num contexto onde as nossas decisões afetam a vida, a carreira e o bem-estar de outras pessoas. Então, o limite é o impacto no outro. Sim, a linha cruzada quando a bússola moral é substituída pela conveniência. O erro crítico não é ter o desejo egoísta em si. O erro é permitir que esse desejo atue como um juiz supremo na avaliação de fatos objetivos. Faz todo sentido. Porque se uma sociedade inteira, ou mesmo uma pequena empresa, passa a operar com base em avaliações manchadas por esse pensamento de como isso me afeta, a meritocracia vira uma ilusão completa. E a confiança nas instituições simplesmente desmorona. E essa cegueira por conveniência faz sentido no nível individual. É fácil a gente apontar o dedo para uma única pessoa e dizer, nossa, que atitude de má fé. Mas a situação ganha contornos muito mais sombrios quando a gente adiciona outras pessoas nessa equação e a pressão aumenta. E aí o cenário complica de vez. Complica muito. Vamos mudar um pequeno detalhe na nossa história do Bob. Digamos que o Bob não dá a carona apenas para essa pessoa que vai avaliar ele. O Bob tem um daqueles SUVs enormes, sabe? Sei que cabe a família toda. Isso. Espaçoso, confortável. E ele leva um grupo inteiro de 5 pessoas do escritório para o trabalho todos os dias. O pessoal deve amar o Bob. Eles amam o carro do Bob, pelo menos. Aí a pessoa chamada pela chefe para fazer a avaliação do Bob, no fundo, ela sente o peso da consciência. Ela quer ser honesta. Ela sabe que ele merece. Ela sabe que o Bob é um funcionário brilhante. O problema é que os outros 4 passageiros do SUV chamam ela de canto e deixam bem claro. Olha, você não pode falar a verdade de jeito nenhum ou todo mundo aqui vai perder a carona. Nossa! Pois é, a decisão de mentir agora não é mais só para salvar a própria pele do ônibus. É para proteger o esquema de um grupo inteiro. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como é que essa nova camada, essa pressão social, altera a lógica dentro da nossa cabeça? É uma mudança drástica. Nós saímos do pensamento puramente egocêntrico e caímos direto no buraco negro do viés de grupo. A dinâmica muda radicalmente, porque o grupo passa a atuar como o filtro definitivo da realidade. O grupo vira o dono da verdade. Exato. O indivíduo deixa de perguntar o que é correto e justo e passa a operar sob a diretriz de o que mantém a minha tribo unida e satisfeita. O viés de grupo faz com que as pessoas valorizem as crenças, os desejos e as narrativas do próprio círculo social em detrimento da verdade factual. É meio que um nós contra eles o tempo todo. É. E isso vem acompanhado de um sintoma muito peculiar que a gente vê o tempo todo, a tolerância seletiva. Falhas terríveis, erros gigantes cometidos por membros do nosso próprio grupo são rapidamente perdoados. Ou a gente inventa uma desculpa esfarrapada para justificar, né? Sim, a gente fala, foi só mal entendido. Mas se uma pessoa de fora comete um erro mínimo, um defeitinho de nada, isso é exagerado, a ponto de se tornar algo imperdoável. Parece que o grupo funciona como um escudo moral. Se todo mundo dentro daquele SUV do Bob concorda em sabotar o coitado, a culpa individual ali meio que se dilui. Fica mais leve para a consciência de cada um. A mentira deixa de ser um desvio de caráter de uma pessoa só e vira quase que uma missão, sabe?
Uma missão em prol do bem-estar da maioria daquele grupinho. E a raiz profunda disso é o que a gente conhece na psicologia como o instinto de manada. Concordar com o grupo, mesmo quando esse grupo exige que se minta ou ignore fatos claros, é sacrificar a própria inteligência em nome do pertencimento. Pertencer é muito forte. É a nossa natureza, nós somos criaturas profundamente sociais. O nosso cérebro evoluiu em um ambiente ancestral onde o isolamento não significava apenas que você ia ficar triste e solitário, significava morte, literalmente. Se você ficasse sozinho, já era. Exato. Se alguém discordasse do próprio grupo tribal há dezenas de milhares de anos, as chances de sobrevivência caíam a zero. Então existe um mecanismo neurológico que recompensa a gente por concordar. Uma recompensa química mesmo? Sim, o cérebro libera hormônios de bem-estar, como a ocitocina, quando a gente se encaixa. E ele pune a discordância com picos de cortisol e muito estresse crônico. É impressionante e, para ser sincero, é um pouco assustador. Fazendo uma analogia rápida aqui. Vai lá. Se a gente estivesse na savana africana, no alvorecer da humanidade, ser expulso do bando significava literalmente ficar sozinho no escuro, totalmente vulnerável a predadores. Ser banido era uma sentença de morte executada por um leão. Não tinha recurso. Mas hoje, no ambiente seguro de um escritório moderno, ou dentro desse SUV com ar-condicionado, a sobrevivência física de quem está avaliando o Bob não corre menor perigo, certo? Zero perigo físico. Ninguém vai ser atacado por um animal selvagem do lado da máquina de café só por ter falado a verdade para a chefe. A exclusão daquela carona é, no máximo, uma chateação logística. Uma dor de cabeça. É só pegar o ônibus, não vai morrer por isso. Pois é. Mas mesmo assim, parece que o nosso cérebro reage com o mesmíssimo pavor visceral de exclusão lá da época das cavernas. A nossa própria biologia evolutiva está, neste exato momento, sabotando ativamente a nossa capacidade de ser racionais. É isso mesmo. Sem a menor dúvida. O hardware do nosso cérebro simplesmente não recebeu uma atualização de software para lidar com o mundo corporativo moderno. E a neurociência mostra isso de uma forma assustadora. Como assim? Quando uma pessoa sofre rejeição social, como ser cortada do grupinho do escritório ou virar o traidor da carona toque, as áreas do cérebro que se iluminam em exames de ressonância magnética são as exatas mesmas áreas responsáveis por processar a dor física. Espera aí, a dor física mesmo? Um machucado? Isso mesmo, o córtex cingulado anterior. O cérebro não sabe a diferença em nível de atividade neural entre quebrar uma perna e ser expulso de um grupo social. Nossa, eu fico chocado com isso. A dor é real. Então, para evitar essa dor excruciante da rejeição, o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa central de lógica e raciocínio... Onde a mágica do pensamento acontece. Exato. Ele é quase que silenciado pela amígdala cerebral, que é a parte que gerencia o medo. A pessoa adota a mentira coletiva lá no carro do Bob não porque ela é uma pessoa má. Ela faz isso porque o cérebro dela enxerga a discordância como uma ameaça à própria vida. O que nos coloca numa encruzilhada muito cruel, né? Se a gente parar para avaliar o cenário geral até este ponto da nossa conversa, parece que nós estamos sendo bombardeados de dois lados o tempo todo. É um cerco. De um lado, os nossos próprios desejos egoístas, esse instinto de economizar energia e buscar conforto, minando a nossa razão de forma bem silenciosa. E do outro lado, esse pavor biológico de não pertencer. A dor física da exclusão social, fazendo com que a gente minta só para não desagradar a manada. É a tempestade perfeita contra o pensamento crítico. Com forças tão primais controlando a mente, como é que qualquer ser humano consegue tomar uma decisão sensata e baseada em fatos hoje em dia? Parece uma batalha perdida antes mesmo de começar. Eu entendo esse pessimismo. Seria uma batalha perdida se nós fôssemos puramente reféns dos nossos instintos mais básicos, como outros animais. Mas nós temos uma ferramenta que nenhuma outra espécie possui. E esse é o grande antídoto para tudo que a gente discutiu até agora. E qual seria essa arma secreta? O nome dessa ferramenta é metacognição. Metacognição, palavra bonita. A metacognição é a capacidade de subir numa espécie de varanda mental e observar os próprios pensamentos acontecendo. Em vez de simplesmente pensar no piloto automático, você pensa sobre como está pensando. É auditar a própria mente. Como se a gente fosse um fiscal de nós mesmos. Exatamente.
E para colocar isso em prática, é preciso ter a coragem de fazer perguntas extremamente difíceis para si mesmo. A pergunta fundacional, aquela que tira a gente da zona de conforto, é: será que a gente consegue separar com clareza cirúrgica o que é a verdade factual do que é apenas a nossa opinião? E essa linha entre verdade e opinião tá mais embaçada do que nunca, não é? A gente vê muito senso comum hoje transformar tudo em narrativa. Nossa, o tempo todo. Fica parecendo que existe a minha verdade de um lado e a sua verdade do outro, nivelando tudo por baixo, como se não existissem fatos. Esse conceito de minha verdade, para ser bem sincera, é o ápice do egocentrismo travestido de tolerância. Pegou pesado agora, mas é verdade. Mas a metacognição exige que a gente reconheça que a verdade objetiva não é criada por nós na nossa cabeça. Ela é descoberta no mundo. A verdade é o estado das coisas como elas são na realidade. Quer isso agrade a gente ou não, quer cause desconforto ou dê algum lucro. Ela simplesmente é. Exato. Já a opinião é uma construção nossa, humana, que é altamente subjetiva e infinitamente moldável pelas nossas conveniências. A metacognição obriga a mente a questionar a raiz de cada crença. A gente tem que dar um passo para trás. Isso, precisamos nos perguntar: as decisões que eu tomo e as coisas nas quais eu acredito com tanta fé, elas são fundamentadas em evidências sólidas, numa observação neutra, ou será que eu estou me baseando quase que inteiramente na minha intuição? Naquele famoso frio na barriga. Pois é, que como a gente já viu hoje, esse sexto sentido pode muito bem ser apenas o viés de grupo ou o interesse próprio disfarçados. Auditar a própria mente não soa como uma tarefa muito agradável para o fim de semana. Questionar por que a gente confia em certas pessoas, por que a gente consome certos conteúdos na internet. É bem possível que a gente descubra que só confia em alguém porque essa pessoa valida os nossos próprios preconceitos mais íntimos. É um processo doloroso, não vou mentir. Mas eu quero puxar um fio bem específico sobre esse processo de aceitar a verdade nua e crua, porque isso gera um conflito interno enorme, eu acho. O cerne da metacognição, como você falou, é conseguir distinguir o que as coisas realmente são daquilo que a gente acredita que elas deveriam ser. É a base. Inclusive, as nossas fontes trazem uma máxima filosófica brilhante. Elas dizem que grande parte da infelicidade humana nasce justamente dessa guerra interminável entre o que é e o que deveria ser. É uma constatação profunda. Muito. Então, o que tudo isso significa na prática? Isso me gera uma dúvida muito genuína para quem está ouvindo. Se o auge do pensamento crítico e da racionalidade exige que a gente aceite friamente a realidade como ela é, sem maquiagem, sem ilusões, isso não corre o risco de nos tornar meio cínicos? Como assim cínicos? Tipo, como nós conseguimos equilibrar essa aceitação clínica e às vezes super deprimente da realidade com aquela chama necessária de lutar por o que deveria ser? Sabe, se a gente só sentar e aceitar o que é, quem vai mudar o mundo para melhor? Isso levanta uma questão essencial, e é um paradoxo formidável mesmo. Aceitar a realidade, nesse contexto de pensamento crítico, frequentemente é confundido com conformismo ou com apatia, mas são coisas totalmente distintas na prática. Distintas como? Aceitar o que é a exigência primordial para qualquer diagnóstico verdadeiro. Pensa num cirurgião que está de frente para um paciente gravemente ferido no hospital. Ok, uma emergência. Se o cirurgião olhar para o ferimento e por compaixão ou por um otimismo cego, ele convencer a si mesmo de que o quadro não é tão grave assim. Ou seja, focando no que deveria ser, um paciente saudável. Isso. Se ele fizer isso, o paciente morre na mesa de cirurgia. O pensamento crítico exige que você encare a feiura dos fatos sem piscar. Você simplesmente não pode consertar um sistema falho, uma relação tóxica ou uma injustiça social se você começar mentindo para si mesmo sobre a verdadeira extensão do problema. Caramba! Ou seja, a luta por um mundo ideal, por esse que deveria ser, se torna uma ilusão muito perigosa se o ponto de partida for uma mentira conveniente.
Precisamente, a vontade de mudar o mundo precisa ser ancorada em solo firme, na realidade dos fatos, e não numa narrativa egocêntrica. É por isso que valores essenciais como a honestidade intelectual e a sabedoria são os pilares reais da metacognição. A gente precisa ser brutalmente honesto com o que está na nossa frente. Sim. Agora, é crucial entender que auditar a própria mente é um processo exaustivo. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue manter 100% de objetividade o tempo todo. Ufa, ainda bem. O estresse diário, o cansaço mental no fim do dia, a constante necessidade de tomar decisões rápidas, tudo isso faz com que até a mente mais brilhante escorregue. Todo mundo cai nos padrões do instinto de manada de vez em quando. Isso faz parte da nossa condição humana padrão. E as fontes originais são muito claras em dizer que a gente não deve ser tão duro com nós mesmos por causa disso. Então a gente não precisa virar um robô calculista. O objetivo real aqui não é alcançar um estado de perfeição robótica e livre de emoções. O sucesso intelectual está no esforço consciente e regular de autoavaliação. É você ter a coragem de olhar no espelho mental no fim do dia e admitir: olha, hoje eu deixei o meu viés falar mais alto naquela reunião, e tentar fazer melhor amanhã. E se nós aplicarmos toda essa teoria, toda essa análise do comportamento individual para o momento atual em que a gente vive hoje, o cenário fica bem revelador. O que nós estamos descrevendo aqui não é só um guia de como agir no escritório com o Bob. De forma alguma. É um manual para navegar na complexidade da sociedade como um todo. É um manual de sobrevivência. Sem dúvida. E a escala disso é onde o grande perigo reside hoje em dia. Nós operamos num ecossistema globalizado, onde o interesse próprio ganha proporções gigantescas. É só olhar para o cenário político mundial, para o comportamento das grandes corporações, para a dinâmica das redes sociais e da mídia. A gente vive uma epidemia de egocentrismo num nível macro. Uma epidemia total. Quando diferentes grupos, sejam eles partidos políticos, empresas ou aquelas bolhas digitais, lutam ferozmente por poder e por atenção, o viés de grupo é usado como uma arma, literalmente. Para atacar os outros. Exato. Ele serve para demonizar quem pensa diferente e para criar um ambiente tóxico onde os argumentos enganosos e a desonestidade intelectual prosperam sem freios. A verdade objetiva é afogada por um mar de conveniências coletivas. É assustador o quanto isso é real. E diante disso tudo, esperar que, sei lá, uma nova regulação do governo ou uma nova tecnologia vá resolver o problema da desinformação é pura ingenuidade. Não vai vir um salvador da pátria. Não vai. O único escudo real que nós temos é cada indivíduo assumir a responsabilidade e praticar o pensamento crítico ativo. No fundo, o que a gente está discutindo hoje é a pura sobrevivência intelectual. Para quem está ouvindo a gente, a metacognição impede que nós sejamos peões no jogo de outra pessoa. Ou pior ainda, né? Peões dos nossos próprios instintos. Nossa maior armadilha. Ela impede que a gente seja manipulado por aquela necessidade infantil de estar sempre certo, a necessidade de pertencer a qualquer custo a um grupinho, ou de aceitar aquela realidade toda mastigadinha que os algoritmos e os formadores de opinião entregam pra gente todos os dias. É muito tentador aceitar tudo pronto. É muito confortável, mas exige a disciplina de sempre pausar e perguntar: será que as fontes que eu consumo me dizem a verdade? Mesmo quando essa verdade dói? Ou será que elas são só um cobertor quente que confirma tudo o que o meu grupo já adora acreditar? E esse é o trabalho de uma vida inteira. A maturidade intelectual de verdade só surge quando a pessoa aceita o desconforto constante de duvidar das próprias certezas. É um exercício diário de humildade. Sim, e curiosamente, é nesse exato desconforto que a verdadeira liberdade de pensamento começa. Porque quando você deixa de ser refém das reações instintivas daquele seu cérebro de primata assustado, você finalmente ganha a capacidade real de escolher quem você quer ser e como você quer enxergar o mundo. Bom, e para fechar a nossa investigação de hoje, eu quero deixar nossa audiência com um pensamento bem provocativo.
Um pequeno desafio prático para levar daqui para frente. Adoro desafios, manda! Nós passamos um bom tempo hoje dissecando como a nossa biologia e o nosso viés de manada nos fazem rejeitar automaticamente o que não se encaixa na nossa visão de mundo. A gente foge da dor da discordância. Isso. Nós vimos que a mente encara a discordância quase como uma ameaça de morte à nossa sobrevivência. Mas e se a gente fizesse um experimento mental para hackear esse sistema? Como assim hackear? A partir de hoje, toda vez que uma ideia nova, ou um argumento contrário, ou uma pessoa diferente gerar em nós uma rejeição imediata, forte e visceral, e se a gente tratar esse sentimento não como uma certeza absoluta de que a gente está com a razão? Mas tratar como o quê, então? Tratar como um alarme de incêndio. E se aquele desconforto agudo, aquele preconceito rápido que sobe a cabeça e faz o sangue ferver, e se ele for, na verdade, o sinal vermelho perfeito, avisando que o nosso pensamento egocêntrico acabou de assumir o controle do volante? Nossa, é mudar a perspectiva do incômodo. Exato. Pensem nisso da próxima vez que a mente gritar "isso é um absurdo" antes mesmo da outra pessoa terminar de falar a frase. Talvez essa resistência imediata seja o melhor gatilho que a gente tem para ligar nossa metacognição. É um exercício excelente para sair do piloto automático. É o que a gente tenta fazer por aqui, né? Muito obrigado pela companhia na nossa conversa de hoje e, como sempre, continuem questionando.